Tá? Então, apresentando aqui, né, o seminário na disciplina de Química Avançada de Alimentos. Eu faço parte do mestrado em Ciências e Tecnologia de Alimentos. Meu nome é Rebeca Duarte e eu vou apresentar o artigo intitulado como Proteína do feijão mungo como uma fonte emergente de proteína vegetal, uma revisão sobre os métodos de produção, propriedades funcionais, modificações e suas potenciais aplicações. Então, aqui em cima está o nome do artigo original, né, que vem do inglês, a revista que ele foi publicado, e agora partindo para a introdução. Então, agora, né, a parte da introdução, que o tema central do trabalho ele é a exploração do feijão mungo como uma nova e promissora fonte de proteína vegetal, que pode atender à crescente demanda do mercado por produtos plant-based. Então, no artigo destaca que o consumo mundial de proteínas vegetais está aumentando significativamente, principalmente pela preocupação com questões como sustentabilidade, saúde, segurança alimentar e também por aspectos econômicos e ambientais, já que a produção de proteína animal tem um custo ambiental muito alto. Então, entre as fontes de proteínas vegetais, o feijão mungo ele se destaca por apresentar um alto teor proteico, bom perfil de aminoácidos e baixo potencial alergênico, quando comparado a outras leguminosas mais tradicionais, como a soja e o trigo. Então, além disso, no artigo chama a atenção para o fato que a MBP apresenta propriedades funcionais. O que seria a MBP? Seria a Mung Bean Protein, que é a proteína de feijão mungo. Então, as propriedades funcionais dela são interessantes, como uma boa salubridade, capacidade emulsificante, formação de espuma e potencial de gelificação, o que torna uma candidata viável para a indústria de alimentos, especialmente em produtos como substitutos de carnes, laticínios, vegetais, bebidas proteicas e panificados. Então, aqui na introdução também ressalta, né, que apesar da proteína, a MBP ainda é pouco explorada em escala industrial, principalmente por causa da falta de padronização dos métodos de extração e a necessidade de melhorar algumas propriedades funcionais por meio de modificações físico-químicas. Então, diante do cenário, o objetivo do artigo foi fazer uma revisão ampla e detalhada sobre os métodos de produção de proteína de feijão mungo, suas propriedades físico-químicas e funcionais, as principais estratégias de modificação para melhorar o desempenho tecnológico e também discute as potenciais aplicações nas indústrias de alimentos. Então, antes de passar para a metodologia, vou fazer só uma breve explicação da composição bioquímica do feijão mungo, segundo o artigo. Então, o feijão mungo ele se destaca por apresentar uma composição bioquímica rica em proteínas, especialmente em globulinas, e que correspondem a cerca de 89% da fração proteica total, com predominância na fração 8S, estruturalmente semelhante à beta-condricina da soja. Então, no ponto de vista de química de alimentos, as globulinas são proteínas de armazenamento de sementes, classificadas como proteínas solúveis em sal. Então, elas apresentam uma estrutura globular, como uma conformação que facilita a interação hidrofóbica e a formação de redes de géis, quando submetidas a processamento térmicas ou modificações fisicoquímicas. Então, além das proteínas, o feijão mungo também contém quantidades significativas de amido, fibra dietética, minerais como ferro, zinco e potássio, e compostos bioativos, incluindo os fitoquímicos como propriedades antioxidantes, como flavonoides e polifenóis. Então, do ponto de vista nutricional, a qualidade proteica da MBP ela é considerada boa, com um perfil de aminoácidos essenciais razoavelmente equilibrado, e que, embora em teor limitado de aminoácidos sulfurados, como a metionina e a cisteína, é uma característica comum entre as leguminosas. Então, a composição torna a proteína do feijão mungo como alternativa interessante para a aplicação da indústria alimentícia, principalmente por ingredientes funcionais, como produtos plant-based, onde a função tecnológica, como a emulsificação, gelificação, formação de espuma e a qualidade tradicional são fatores-chave. Agora tem a figura 1, né, que é a composição proteica do feijão mungo. Embora eu já tenha falado, né, o texto apresentou essa figura, onde tem um diagrama esquemático da composição das proteínas do feijão mungo. Então, a figura é dividida em partes, né, onde tem a classificação das proteínas do feijão mungo e a base da salubridade. Então, ele apresentou as 4 classes principais de proteínas, né, que é as albuminas, de 15 a 20% no total proteico, e são proteínas solúveis em águas, como a 2S-albuminas, geralmente envolvidas em funções metabólicas da semente. Agrobolinas, que de 60 a 70% no total proteico, que são solúveis em soluções salinas, diluídas e neutras, e representam maior fração proteica na MBP. E um destaque para as globolinas 8S e 11S, que são classificadas como proteínas de armazenamento. As prolaminas, que são apenas 0,9%, e as gluteninas 13,3%, que são solúveis em soluções ácidas e alcalina diluída. Então, já na parte B, né, mostra as estruturas das globulinas no feijão mungo, 8S, 7S e 11S. Então, a 8S, ela corresponde a aproximadamente 89% das globulinas totais, e ela é uma proteína com massa molecular de 200 kDa, compostas por subníveis 8SA, 8SB, 8S-beta, como a alta homologia estrutural entre elas, de 88% a 92%. A 7S-globulina, a 11S-globolina, que corresponde a cerca de 7,6% das proteínas totais, e é composta por subitamente ácidos,
e básicos. É uma estrutura típica das leguminosas, assim como a soja. Então, do ponto de vista de química de alimentos, né, o alto dos conteúdos das globulinas 8S e 11S é um fator fundamental para o potencial funcional da MBP. Então, as globulinas 8S, por serem menos densamente estruturadas, são mais eficientes para a formação de espuma e emulsificação, enquanto a 11S, com a sua estrutura mais compacta e rica em ligações de disulfeto, são melhores para a formação de gelos e textura firme. Então, além disso, né, a proporção de 8S e 11S, elas influenciam diretamente o comportamento da MBP em processos como solubilização de diferentes pHs, resposta ao aquecimento, capacidade de retenção de água e estabilidade de emulsão. Então, aqui em resumo, né, essa figura demonstra que o feijão mungo é predominantemente composto por globulinas de armazenamento com forte presença na fração 8S, o que justifica grande parte das propriedades tecnológicas e funcionais do MBP, descrita ao longo do artigo. Então, esse é um perfil proteico, né, que quando comparado a outras leguminosas, como a soja e a ervilha, posiciona o feijão mungo como uma excelente alternativa para o desenvolvimento de produtos proteicos vegetais, com foco na emulsificação, formação de espumas e textura alimentar. Então, agora aqui a tabela 1, né, que mostra o perfil de aminoácidos essenciais da proteína de feijão mungo. Ela faz uma comparação do perfil de aminoácidos essenciais entre as proteínas isoladas do feijão mungo, a proteína isolada de soja e a proteína isolada de ervilha. Então, além disso, a tabela também traz os requisitos diários de aminoácidos essenciais como base nas diferentes faixas etárias. Então, mostra da lisina, né, que o feijão mungo apresenta um teor elevado de lisina, 5,82 gramas por 100 gramas de proteína isolada, um valor bastante próximo da soja, que é 6,69 gramas por cada 100 gramas. Isso é um ponto positivo, pois a lisina é frequentemente um aminoácido limitante em cereais. Então, a MBP ela pode ser uma ótima fonte de complementar dietas de grãos. Então, a leucina, né, que é um aminoácido de cadeia ramificada, ele também aparece em boa concentração no MBP, 4,62 gramas a cada 100 gramas, o que supera a ervilha e se aproxima da soja. Então, a leucina é muito importante para a síntese proteica muscular, que dá à MBP um potencial interessante para produtos esportivos ou nutrição clínica. Então, já os aminoácidos sulfurados, que é a metionina e a cisteína, elas são as principais limitações da MBP, o teor de 2,32 gramas a cada 100 gramas, que é inferior ao da soja, e também está abaixo para entender as recomendações de algumas faixas etárias. Isso é uma característica típica das leguminosas e pode ser um fator limitante para alcançar um perfil de aminoácidos essencialmente completo, como o DIAS, a Digestible Indisponível Aminoácido Score. Então, também falo do triptofano, que ele apresentou 0,96 gramas a cada 100 gramas, um valor próximo à soja. Ele é essencial, né, para a síntese da serotonina, uma função importante para o humor e o sono, além de estar envolvido na regulação do apetite. E a DIAS, né, ela ficou entre 53, enquanto a da soja 71, que confirma que, embora a MBP tenha um perfil aminoácido interessante, ela é ainda inferior à soja à qualidade proteica, principalmente por conta da deficiência de SAA. Então, aqui nessa tabela 1, né, ele reforça que a MBP é uma fonte proteica promissora, mas que seu uso como substituto completo de proteínas animais ainda depende de estratégias complementares, tanto no ponto de vista nutricional quanto tecnológico. Então, agora aqui na tabela 2, né, que ela aborda as principais propriedades funcionais de proteína do feijão mungo, ou MBP, e compara, né, com as outras proteínas vegetais, então, no decorrer do artigo, que é a soja, a ervilha e o arroz. Então, as propriedades funcionais das proteínas estão diretamente relacionadas à sua estrutura molecular, principalmente a disposição dos grupos hidrofóbicos e hidrofílicos, ao grau de desnaturação e a flexibilidade conformacional da molécula. Então, começando pela salubridade, né, a MBP ela apresenta um comportamento típico das proteínas globulares vegetais, com baixa salubridade, próximo ao ponto isoelétrico, que para a MBP fica entre um pH de 4,5 e 5. Então, esse padrão bioquímico acontece porque, próximo ao PL, as proteínas apresentam uma carga líquida próxima a zero, o que reduz essa repulsão entre as moléculas e favorece a agregação e a precipitação. Então, já em pH alcalino, as proteínas MBP apresentam maior solubilidade devido ao aumento das cargas negativas nas suas cadeias laterais, principalmente no grupo carboxila, de resíduos e ácido glutâmico, e aspargo, o que favorece a dispersão molecular da solução. Então, aqui agora passando para a formação de espuma, né? A MBP ela apresentou uma boa capacidade espumante, especialmente em pH alcalino, e esse comportamento bioquímico pode ser explicado já pela desnaturação parcial da proteína, né? Que expõe as regiões hidrofóbicas, que facilita a absorção na interface ar-líquido, o que é essencial para a formação e estabilização de bolhas de ar. Então, continuando falando da estabilidade da espuma, né? A MBP tem um desempenho moderado inferior ao da soja. Isso pode ser relacionado à menor capacidade de formar filmes proteicos coesos e elásticos ao redor das bolhas, devido à menor quantidade de ligações intercadeias, como pontes de sulfeto e ligações hidrofóbicas ao longo do alcance. Então, agora falando da capacidade emulsificante, né, o MBP ele também demonstrou um bom desempenho, uma capacidade de absorver a interface óleo e água, e formando uma camada que estabiliza a emulsão. Então, bioquimicamente, isso está associado à estrutura terciária da proteína, que precisa ter mobilidade suficiente para permitir a orientação dos domínios hidrofóbicos e hidrofílicos nas interfaces. Então, agora sobre a formação de gelo, né? A MBP ela apresentou uma capacidade razoável, mas inferior à da soja. Isso pode ser explicado pelo menor conteúdo de resíduos aminoácidos sulfurados, a miotinina e a cisteína, que são cruciais para a formação dessas pontes de sulfeto, e que elas são fundamentais, né, na formação de redes dimensionais de gel.
Então, o artigo também reforça, né, que para melhorar essa capacidade de gelificação da MBP são necessárias modificações físico-químicas, como a ultrassom, que promove o desdobramento das cadeias proteicas, aumentando a exposição de regiões reativas, ou o uso de enzimas como a transglutaminase, que favorece as ligações cruzadas entre cadeias polipeptídicas, melhorando a coesividade e a força do gel. Então, aqui só, né, então a tabela 2 ela confirma, né, que a MBP tem um desempenho funcional promissor, especialmente em emulsificação e na formação de espuma, mas ainda apresenta umas limitações naturais na solubilidade e na gelificação, que podem ser contornados com processos e modificações tecnológicas. Então, agora na figura 2, né, que é os métodos de extração e purificação da MBP. Então, a figura apresenta um fluxograma, né, dos principais métodos de extração e purificação de proteínas do feijão mundo. Então, tu mostra que diferentes etapas influenciam o teor proteico final. Então, o processo começa com as sementes, né, que passam por uma etapa de descascamento, e depois para a moagem. Então, aí, eu acho que eu já tinha citado nessa parte da metodologia, né, que vem para o fracionamento seco, que se baseia na classificação para o ar, high classification, onde as partículas mais leves, ricas em proteínas, elas são separadas das mais pesadas, como o amido. Então, esse método ele preserva a estrutura nativa das proteínas e evita a desnaturação, mas resulta em um concentrado proteico com teor de aproximadamente 65% de proteínas, com baixa funcionalidade em emulsificação e gelificação, devido a pouca alteração estrutural. Então, já o fracionamento líquido, né, ele ocorre em extração alcalina, onde o pH está de 8 a 12, e promove a solubilização das proteínas através da quebra da interação não covalente, mas ela pode levar à desnaturação parcial. E já a extração salina, que atua pela alteração de força iônica, causa o salting out das proteínas. Então, depois dessas duas extrações, né, ocorre a precipitação isoelétrica, com pH de 4,5, onde as proteínas perdem a sua carga superficial e se agregam, sendo separadas por centrifugação. Então, já as proteínas pode ainda passar por uma ultrafiltração, né, nas etapas finais, para concentração, ou por liofilização, para obtenção do isolado proteico, cerca de 90% da proteína. Então, cada etapa, ela altera a estrutura terciária e quaternária da proteína, afetando diretamente as suas propriedades funcionais, como a solubilidade, a emulsificação, a formação de espuma e a gelificação. Então, aqui nessa figura 2, ela deixa claro que a escolha do método de extração vai impactar na qualidade final da MBP, tanto o teor proteico quanto a funcionalidade tecnológica, que é decisivo nas aplicações industriais futuras da proteína do feijão mungo. Então, essa aqui é a parte da figura 3, né, que é uma imagem que mostra a visão geral dos principais métodos de modificações da proteína do feijão mungo, que envolve modificações físicas, modificações químicas e modificações biológicas. Então, o gráfico está dividido, né, nessas três categorias, e a modificação física ela é bastante destacada no artigo, principalmente pelo uso de ultrassom e a extração térmica, que o ultrassom, através das ondas de alta frequência, ele provoca a cavitação, o que gera uma microturbulências capazes de quebrar os agregados proteicos, desdobrar a estrutura terciária e aumentar a área de superfície da proteína, que resulta em melhora na solubilidade, maior capacidade de formação de espuma e aumento da formação de gel. Já a explosão térmica, por envolver alta temperatura e alta pressão, promove uma desnaturação mais intensa, o que pode aumentar a digestibilidade e melhorar algumas propriedades, como a gelificação, mas ao mesmo tempo pode reduzir a solubilidade dependendo do teor de umidade usado. E já nas modificações químicas, né, elas incluem a glicosilização, a fosforilização e a acetilização. Todas elas envolvem a introdução de novos grupos funcionais em cadeias laterais dos aminoácidos da proteína. Então, quimicamente falando, né, a glicosilização seria a adição de açúcares que pode aumentar a solubilidade e melhorar a atividade emulsificante e a formação de espuma, e ao mesmo tempo que diminui a hidrofobicidade superficial, facilitando a dispersão em água. Então, a fosforilização, né, que é a introdução dos grupos de fosfato na proteína, que aumenta aquela carga negativa, melhorando a solubilidade e ampliando as capacidades funcionais, como a formação de emulsões em espuma. E a acetilização é a adição de grupos de acetil, que aumenta a afinidade da proteína, como água, aumentando a capacidade de retenção de água e a capacidade de absorção de óleo. Então, indo para as modificações biológicas, né, que no artigo aborda as principais estratégias, que é o tratamento enzimático e a fermentação. O tratamento enzimático, as enzimas como a protease são utilizadas para romper as ligações peptídicas específicas, que altera a hidrofobicidade da superfície, que pode melhorar a solubilidade e a digestibilidade, e também a função emulsificante, dependendo das enzimas usadas. Então, já na fermentação, os micro-organismos produzem as enzimas que hidrolisam a proteína, além de poderem gerar os metabólitos que melhoram as propriedades funcionais. Então, esse processo ele pode melhorar características como a solubilidade, a capacidade de formação de espuma e a capacidade emulsificante e até a digestibilidade, graças à produção de peptídeos menores e mais solúveis. Então, aqui na figura 3, né, ela sintetiza bem como as diferentes estratégias físico-químicas e biológicas podem ser usadas para superar as limitações naturais da MBP, ajustando as estruturas moleculares para melhor solubilidade, emulsificação, formação de espuma, gelificação e digestibilidade, de acordo com as exigências de cada aplicação industrial. Então, essas modificações elas são fundamentais para transformar a MBP em um ingrediente com melhor desempenho tecnológico. Então, agora falando da figura 4, né, que é as aplicações potenciais da proteína de feijão mungo. Então, o artigo apresenta as principais aplicações potenciais na proteína de feijão mungo. E a figura organiza as aplicações em 4 grandes categorias. Que aí está aquela primeira categoria, né, que é essa meia roxinha aqui em cima,
que o artigo destaca os novos produtos plant-based, como substitutos de ovos, iogurtes, vegetais e análogos da carne. Então, o MBP seria adequada graças às propriedades de formação de espuma, emulsificação e capacidade de formar géis. A MBP pode possuir proteínas animais, pode substituir, proteínas animais em alimentos que dependem dessas funcionalidades. Então, além disso, o conteúdo de aminoácidos essenciais, como a lisina e a leucina, e a boa digestibilidade in vitro, reforçam o valor nutricional como ingrediente funcional. Então, aí nos dois, né, tem os produtos carnes, os meat products. Então, ela indica também que aplicações da MP em produtos cárneos reestruturados, como produtos tipo surimi ou suriname, aspecto bioquímico, né? Então, esses produtos MBP, ele pode atuar como agente de retenção de água e melhorar a textura e estabilizar as emulsões proteicas, devido à capacidade de formação de redes tridimensionais, principalmente após as modificações fisicoquímicas. Então, na outra parte, né, tá os noodle products, que seriam os produtos à base de macarrão. A MBP também pode ser usada em massas e noodles, especialmente como tratadas termicamente ou modificadas por métodos de hidrólise enzimáticas. A adição de MBP ela pode melhorar a elasticidade, a capacidade de retenção de água e o teor proteico final de massas, tornando o produto nutricionalmente mais completo. Então, ali já está na outra partinha, né, que é as filmes e embalagens comestíveis. Então, outro campo, né, de aplicação destacado é a produção desses filmes comestíveis à base da MBP, combinada com outros polímeros, como a carbóximetilcelulose, polipropireno e o amido. Então, ele tem mais capacidade, né, de estruturas filmogênicas, que acontece através das ligações de hidrogênio e as interações hidrofóbicas, e em alguns casos, ligações cruzadas covalentes. A MBP ela pode ser incorporada em filmes comestíveis, usados como embalagens biodegradáveis, ou mesmo também em compostos bioativos, como antioxidantes e agentes antimicrobianos. Então, ali na partilha 5, né, que seria o carreador de compostos bioativos, então ela pode ser usada como matriz proteica para encapsulação de compostos bioativos, como a curcumina e óleos essenciais. Então, a interação dos grupos funcionais dessas proteínas e os compostos bioativos permite a formação de sistemas de entrega controlada, protegendo esses ingredientes da degradação e melhorando a sua biodisponibilidade em alimentos funcionais. Então, basicamente, a figura 4 ela demonstra que a MBP ela vai além de ser apenas uma fonte proteica alternativa. Ela tem características bioquímicas e tecnofuncionais com potencial de uso em diversas áreas da indústria alimentícia, que inclui produtos plant-based, produtos carnes reformulados, massas enriquecidas e embalagens comestíveis e até mesmo carreadora de compostos bioativos, reforçando um papel da inovação em alimentos funcionais e sustentáveis. Então, agora, né, um pouquinho da conclusão, né, que com o crescimento da demanda global por proteínas vegetais, as pesquisas sobre a proteína de feijão mungo, o MBP, têm se intensificado nos últimos anos. E apesar de apresentar um baixo teor de aminoácidos sulfurados, o MBP é rica em lisina e leucina, além de demonstrar a boa digestibilidade in vitro. Os estudos recentes mostraram que os métodos de extração influenciam significativamente o teor proteico quanto às propriedades funcionais do MBP. Então, para superar as suas limitações naturais, diferentes modificações físicas, químicas e biológicas têm sido propostas, buscando melhorar a qualidade funcional da proteína de forma energeticamente eficiente e sustentável. Então, além disso, a aplicação da MBP em alimentos como produtos carnes, processados e macarrões tem se mostrado resultados positivos, conferindo melhores características tecnológicas. Então, no entanto, o artigo destaca que ainda existe necessidade de alinhar as propriedades funcionais e os requisitos industriais, reforçando a importância de mais pesquisas e mais estudo para explorar todo o seu potencial e o ingredientes funcional na indústria de alimentos. E aqui são as referências, né? Um pouquinho das referências. Então, agora fazendo análise crítica, né? Então, o artigo apresenta uma revisão ampla e atualizada sobre a proteína do feijão mungo e destaca esse potencial, né, como uma alternativa sustentável à proteína animal, que acompanha a crescente demanda por produtos plant-based. Então, os pontos fortes do artigo é que o artigo consegue integrar desde a composição bioquímica da MBP, passando por métodos de extração até as propriedades tecnológicas, que favorecem uma visão bastante útil para pesquisadores da área, né? Então, com relação entre a estrutura molecular e a função tecnológica, como a salubridade, a emulsificação, a formação de espuma, ela foi bem discutida. E o artigo destaca as diferenças técnicas de extração, como o fracionamento seco e a extração alcalina, que impactam diretamente a funcionalidade da proteína, que é um ponto essencial na química de alimentos. Então, esse texto também faz uma boa revisão sobre as modificações químicas, físicas e enzimáticas, como a ultração e a transglutaminase, que mostra que as estratégias podem melhorar a funcionalidade da NBP. Então, aí observando, né, tem algumas... Coloquei aqui os pontos de limitações e aspectos a melhorar também, né? Que eu achei que teve pouca discussão sobre a digestibilidade e o valor nutricional. Porque apesar que a NBP tem uma boa digestibilidade in vitro, o artigo não explora detalhadamente esses parâmetros nutricionais, como a díase, a Digestible Amido Acid Score.
Então, nem aborda a biodisponibilidade real dos aminoácidos essenciais. Então, eu também verifiquei a ausência, né, de dados de compostos antinutricionais, que os fatores antinutricionais típicos das leguminosas, como o fitato e os inibidores de tripsina e os taninos, não foram discutidos de forma aprofundada. E esses compostos eles são essenciais na avaliação da viabilidade de uma nova fonte proteica. Então, faltou essa parte no artigo, que eu acredito que eles deveriam ter explorado, talvez em estudos futuros, explorar bastante essa parte para ficar assim mais robusto. E, então, o artigo também não aborda possíveis impactos sensoriais, como off-flavors, a cor e a textura final, se incorporarem alimentos, né, AMP, MBP, e em aspectos assim de em potencial de aplicação industrial, o artigo mostra que, apesar das limitações para os pesquisadores na área de indústria, o MBP pode ser usado bastante nas formulações e precisa ali de um ajuste tecnológicos, né, mas eles poderiam ser usados em produtos cárneos, macarrão com maior teor proteico, substituto de ovos laticínios e bebidas vegetais. Então, aqui para concluir, né, a análise crítica, o artigo apresenta uma contribuição relevante na área de proteínas vegetais emergentes e reúne as principais informações disponíveis até o momento. Então, no entanto, né, que para uma efetiva aplicação na indústria, ainda são necessários estudos mais aprofundados, com foco em digestibilidade real em humanos, né, a readação dos fatores antinutricionais, um perfil sensorial de produtos finais, de como que esse produto seria aceito, né, de como essa proteína seria aceita e como ela seria incorporada em desenvolvimento de novos produtos. E então a análise ela reforçou, né, que a importância da integração entre a química de alimentos e a bioquímica tecnológica do processamento. Então é isso, muito obrigada.